Glória a Deus, boa noite, queridos, tudo certinho com vocês? Que bom estarmos juntos novamente em mais uma terça-feira, mais uma noite de terça, né, Lu? É verdade. Conversando sobre aquilo que nos faz seguir no nosso dia a dia, que é Cristo, né, gente? Então a gente se sente muito honrado em ter você aí conosco, compartilhando, nos ajudando, né, batendo esse papo gostoso que é de toda terça-feira. E hoje, né, nós estamos continuando, né, a nossa linha de pesquisa, né, nessa linha de bate-papo, porque é tão bom falar do Espírito Santo, né, querido, que é impossível a gente falar em 1, 2, 3 painéis sobre condições. A grandeza. E claro que não termina também por aí, né? Então a gente sempre está trazendo aí novidades, trazendo linhas vivências, Sim. né? Não adianta a gente somente falar aqui em cima, falar nesse bate-papo sobre as grandezas, a conquista, né? Aquilo tudo que o Espírito Santo traz, se não é vivido, né? Verdade. Então esse bate-papo, tudo aquilo que eu e a Lu a gente conversa, a gente traz de informação para vocês, é porque realmente ela é aplicável no dia a dia. Isso aí. Né? Então você aí que não assistiu os painéis passados, dá uma conferida depois, vai assistindo os painéis que foram passados aí durante esse mês, que você vai ver, né, as informações acerca do Espírito Santo. Isso aí. Função do Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, dons do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar que a graça é para todos. Todos. Todos, Sem né? exceção. E a gente, né, vai mostrar e conversar um pouco com vocês sobre o que é essa graça para todos, né, Lu? É verdade. Esse é o mês do Espírito Santo, né? É verdade. É o momento onde comemora-se o Pentecostes. Então a gente está empolgado, né? Falando dele. É E verdade. é maravilhoso falar Sobre dele, ele. né? Isso E aí. sobre ele e para ele. E a graça realmente ela vem para todos. Não tem exceção, não tem vírgula, é ponto final. Exatamente. Foi pela humanidade. Às vezes as pessoas pensam, né, o VEC prega tanto sobre a graça, então quer dizer que a graça é só para o VEC. Não. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário, a gente está aqui para apresentar a verdade. É verdade. Como que é real? Né, nós temos aí uma estimativa grande de bilhões e bilhões de pessoas Nossa. no planeta Terra. Sim. É para cada um desses a graça. É pra especificamente todos. para cada indivíduo. Né? É verdade. Não tem. Cristo não faz acepção de pessoas. É Foi verdade. pela humanidade que ele se entregou, que ele se doou e que ele amou. É verdade. Tanto o amor do Pai quanto a entrega do Filho, né? Bem, isso mesmo. E Lu, o que chama muito a atenção, e foi uma das coisas que a gente passou a entender com a graça, né? É que tudo já foi pago, né, Lu? Tudo. Tudo já foi pago. Foi pago um preço enorme. Foi. Pra Completo. Completo. Para que hoje a gente receba a graça de graça. Graça de graça, sem merecimento. É, né? Que Nós incrível. Nada que nós façamos pode dizer assim, fui eu que fiz. Não. Bem, isso mesmo. É imerecido Bem, isso mesmo. e abundante. E transborda. E transborda. E transborda, e transborda. É como você pega um copo cheio e você vai colocando água, aquele copo vai transbordando. Assim é nas nossas vidas. E está né? sempre ativo. Bem, isso mesmo. E é para sempre. E é para sempre. Né? Não é somente naquele período que você ora, não é somente naquele período em que você está dentro de uma igreja, é em todo o tempo todo, a graça ela é super abundante nas nossas vidas. Né? Ela pode ser mais abundante? Pode, se a gente buscar mais. Isso. Né? Porque assim, quem limita o viver na prática é a gente. Exatamente. Porque a mesa está posta, está tudo disponível, o preço já foi pago, né? Há um favor, a promessa se cumprindo, mas quem limita é a gente, querido. Não é Cristo, não é assim. Deus que não tem vontade. Meu Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Bem, isso e mesmo. ponto final. Quem decide se entregar 100% é a gente. É uma decisão. Né? Você decide se você quer se entregar pela metade. Só que uma coisa que a gente aprende na graça é que não existe ou você é ou você não é. Não, é verdade.
É verdade. Né? É verdade. Essa mistura, né, Lu, na qual a gente encontra em supermercados, né? Quem não tem muita prática em fazer bolo, né? O que faz? Compra aquela mistura. A mistura. A mistura, que é só colocar lá, né? E adiciona o ovo e a margarina e pronto, e bate, é mistura. Não. Agora, quando você... Ela é pura. É pura. Né? Trazendo isso para a graça, fazendo essa analogia, trazendo isso para a graça é pura. É pura. É um amor, assim, é integral. E daí, quanto mais você estuda e mais você procura conhecer, mais você se constrange e mais você vê que esse amor é... Bem isso mesmo. Não é nada humano, entende? Não é um amor humano. Bem isso mesmo. Né? E uma das coisas que coloca a dúvida, principalmente a dúvida, porque eu vejo que hoje, nas igrejas tradicionais, na religião, né, traz-se acerca de uma dúvida muito grande na questão do pecado. Sim. Né? É uma entrelinha muito grande. Sim. Dá muitos temas, dá muitos debates. Exatamente. As pessoas pensam, poxa, eu sou pecador, então não mereço. eu tenho que ficar uma vida toda, né, me debulhando na presença de Deus, em punição, me chicoteando, né, me punindo, como você disse. Sendo um miserável. Exatamente. Essa, eu acho que é uma das principais dúvidas e um ponto de interrogação enorme. Verdade. Sabe? É verdade. É muito sério esse assunto. Esse assunto, ele é uma linha fina, como a gente sempre fala, a graça é uma linha fina. Mas quando se fala do pecado, geram-se muitos nós, muitas interrogações, sabe? Daquilo que você aprendeu e daquilo que a gente está revelando para você hoje. Isso. Há um impasse muito grande. Mas a palavra, ela é muito simples. E é clara demais, muito clara. Sabe? O que foi feito? Foi pego versículos específicos e assim, focados e repetidos, culto por culto, culto por culto. É aquela coisa, quanto mais você fala, mais verdade se torna. Isso. Então, a mentira muitas vezes falada se torna verdade. Isso. Só que a Bíblia não é mentira. Você tem que ler o contexto da palavra, você tem que ler o capítulo inteiro. Aí você tenta entrar a imaginar aquele cenário. Claro, é exatamente isso. Aí você vai dizer assim, meu Deus, mas estava diante dos meus olhos o tempo todo. E por que eu não enxergava? Por quê? Porque você convive, você é habituado a frequentar lugares que só pegam um versículo e ficam rotulando aquele versículo como se fosse a base de tudo. Não, exatamente. Vamos ler todo ele para ver o que ele tem para nos fornecer. Exatamente, ler todo esse contexto. Bem, né? Isso aí. E daí é que se é desmistificado muita coisa e a verdade vem à tona. E essa verdade, às vezes, ela até chega a ser escandalosa. Exatamente. Porque, poxa, o tempo todo estava diante dos meus olhos, mas eu não enxergava. Exato. Para mim foi assim, quando eu entendi a graça. Isso. Quantas vezes eu me deparei olhando a palavra, lendo o contexto, que antes era só um versículo, e agora eu leio o contexto e digo, meu Deus, onde eu estava? Que eu não li tudo isso aqui. É porque cai as escamas dos olhos, né? Cai. A graça é isso. É que eu acho que uma das palavras-chave nessa questão é você aprender, né, a focar naquilo que importa. Né? Porque outrora a gente focava em situações, focava em coisas que hoje a gente vê pela graça que são... Meu Deus. A gente focava muito em pessoas, mano, no que as pessoas diziam. Pensa bem. Você focava assim... Eu frequentei lugares, na minha experiência, né? Acho que eu focava muito nas pessoas e não ia tirar aquela conclusão junto com a palavra. Sim. Hoje é muito comum ainda pessoas estiverem focadas só no pastor e não tirar a dúvida na palavra. Sim. Entende? Aí gera o quê? Você acaba sendo imitador de uma pessoa. E não imitador de Cristo. Não imitador de Cristo. Que o que ele pede para a gente fazer é sermos imitadores de Cristo. Isso.
e não de pessoas. Exatamente. E o que a gente tem que entender é que essa mudança toda, né, ela acontece de maneira individual e pessoal. Sim. Porque a intimidade, a gente não pode se basear na minha intimidade que eu tenho, que eu tive com a tua intimidade, Não, por exemplo. a busca é íntima. É íntima, É. né? Então, para cada um acontece de uma forma diferente, É em um verdade. processo diferente, né? Num tempo diferente, né? Isso é muito verdade e importante a gente dizer isso, né? Verdade. Quando a gente fala que a graça é para todos, a gente fala que realmente é para todos, mas esse todos, né, cada um recebe, é revelado de uma maneira individual. Sim. Isso é incrível. A experiência ela é individual, né, Lu? É individual. E isso é muito especial. Especial. A palavra certa é especial, porque o amor ele é distribuído, ele está livre, ele está disponível, mas ele é distribuído de uma forma especial para cada um. Exatamente. E essa pessoa vai vivenciando essa prática também diferente. Isso. E é isso que faz o corpo de Cristo ser edificado. Porque É eu isso tenho um mesmo. testemunho e você tem outro. Isso. E juntos nós agregamos fizemos, isso. Exato. Nós agregamos valor para o reino. Exatamente. Nós damos testemunhos da graça, do amor de Deus. E o pai fica super mega feliz. Imagina, porque, né, pensa, a gente não se entregava muitas vezes antes, porque era realmente um peso muito grande. Muito. Você carregar o pecado nas suas costas. Nossa. E não saber o que fazer mais para poder se livrar do pecado. Né? Exatamente. Né? O que você vai fazer? Qual vai ser a fórmula dessa vez? Uhum. Eram campanhas, eram jejuns. Poxa, pequei, e agora, E né? agora? Eu preciso me martirizar, eu preciso criar cicatrizes É. nas minhas costas para tentar, né? Porque a gente nunca chegava no 100% do perdão. Não. Outrora, lá atrás. Né? Por mais que a gente tentava, por mais que aquilo fosse para a gente real, atingir o 100% do perdão, Não existia. nunca existia o 100% do perdão pela parte da gente. Não. E hoje a gente entende que a gente é 100% perdoado. Ai, é uma sensação E alivia. Aham. Né? É uma leveza É incomparável. Incomparável. Né? Ah, É assim, né? É a questão de não ser perfeito, porque veja bem, você não é perfeito. Eu, a Luciana, né? Todos nós não somos perfeitos. Não. Né? Estamos sendo aperfeiçoados. Exatamente. Né? Vamos pecar? Vamos pecar. Vamos Somos pecar. carnais? Somos carnais. Vamos errar. Só que o foco não está mais no pecado. E nem nós. Aí é que está um detalhe. Isso. O foco não está mais no nosso pecado. E nem em nós. Isso faz muita diferença para aquele que pensa muito no pecado. Que ainda não conseguiu, está recebendo a graça, mas ainda não conseguiu dar o próximo passo. Isso. Querido, não está em nós o foco. O nosso foco está em Cristo. Exatamente. Porque toda vez que Deus o Pai, Ele olha para nós, né, Ele não enxerga mais o pecado. Não. Acabou. Ele enxerga o sangue. O sangue. O consumado. O que falta muitas vezes no mundo cristão, né, é entender essa palavra, Lu, está consumado. Está consumado. Um dos combos enormes, porque a gente sabe hoje que o consumado não é simplesmente uma coisa, mas dá significado de várias outras áreas da nossa Sim. vida. E uma dessas áreas é o perdão pelos pecados. Cristo, na sua última agonia de morte física, Sim. né, quando deu aquele último suspiro, né, que aquele corpo já estava, né, à beira da morte, Sim. Pai, está consumado. É. Finalizamos. Concluir. Está aqui. Está A feito. cartinha, a sentença de dívida paga. Está quitado. Né? É deles agora. De agora, né, a gente pode fazer uma pergunta, né, Lu, sobre isso. Você vai numa loja, você compra um sofá em 10 vezes. Certo. Né? Todo mês você vai lá, paga aquele carnê.
décima e última parcela, você acaba de pagar esse sofá. Daí você paga a última prestação. Tá pago. Que bênção. Né? Quem faz, né, em suaves prestações De 10 alguma coisa sabe que eu estou falando. Uau. Quando chega na última parcela, dá aquele alívio. Dá. Né? Você quitou, você foi lá e pagou a última parcela do seu sofá. Você vai pagar o sofá de novo? Não. Tem 11ª parcela? Não. Tem 12ª parcela? Não. Foi feito em 10, está quitado. Se você chegar lá no mês que vem, vão te dizer assim, o que você está fazendo aqui? Exatamente. O seu carnê não existe mais. Não, está pago. Já está né? pago. E hoje a gente sabe que a gente já é perdoado. Já está pago. Isso né? Aí. O preço do pecado já foi pago. Já foi pago. E nessa parte, quem é que revela isso a gente? É o Espírito Santo. Aí vem o negócio, porque eu leio a palavra, né? E ler isso, para mim, humanamente, é um escândalo. Poxa, mas como? Humanamente, não tem definição para o humano. Mas nós não vivemos mais humanamente, nós vivemos para o Espírito. Isso mesmo. E é o Espírito Santo, nosso querido, é Ele que nos revela a verdade. É Ele que mostra lá no teu espírito, Ele testifica ao seu espírito que realmente somos perdoados. Isso aí. É Ele, querido. É Ele que tira as escamas e mostra, filho, você está perdoado. Exatamente. Como? Na palavra. Porque a partir do momento que você entende isso, né, Lu? Você entendeu isso, você não vai pecar. Né? Vamos pegar aquele pecado raiz. E a raiz do pecado. Né? Aquele pecado raiz. Você, a partir do momento que entende tudo isso, que entende o estar consumado, que o entende amor foi revelado, que foi, né, entende que a gente já foi justificado, pronto. Daquilo não faz mais parte de você. Automaticamente. Perdeu sentido. É isso. É porque houve uma testificação ao teu espírito. Exatamente. Houve uma revelação. Ele te convenceu. E a partir desse momento quando você se depara novamente com essa situação de pecar, você vai dizer assim, poxa, mas não. Pra quê? Bem isso mesmo. Que eu vou voltar a ser aquela imundície? Isso mesmo. Porque a gente era imundo, querido, a gente era imundo. E Ele foi lá e limpou. Ele limpou, Ele trocou as nossas vestes, Ele nos fez novo. Bem isso mesmo. De novo. Como a essência do Pai. Ele nos traz novamente para a essência de Adão antes de pecar. Exatamente. Gente, isso é muito forte. Para pensar. Nós éramos imundos, pecadores, éramos no passado, mas hoje Ele traz para a gente mais uma oportunidade, porque Ele é extremamente bondoso e misericordioso. Exatamente. O fato de dizer assim, você já é meu filho e eu te trago para a essência da minha criação. Bem, eu te transformo numa nova criatura. É isso aí. O Pai é bom demais, gente. E esse direcionamento vem de quem, né, Lu? Do Espírito Santo. Exatamente. Não tem outra pessoa. Eu não posso convencer você. Humano não convence humano. Exatamente. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, especificamente dentro do nosso coraçãozinho, Ele sim. Eu falo aquilo que Ele já me testificou, eu falo a você. E lá dentro, o Espírito Santo que está dentro de você vai confirmar essa informação. É isso aí. E você é avivado. Esse é o nosso papel aqui, querido. É bem isso mesmo. É levar essa verdade aos 4 cantos do mundo. É a nossa missão. Bem isso mesmo. Nós sermos, sim, uma habitação do Espírito de Deus para levar a toda criatura a única verdade. E muitas vidas serem salvas. É isso aí. É isso aí. E assim, né, uma das provas maiores que a gente tem hoje, que a história nos narra, uma história real, né, verídica, foi a de Paulo. Né? Foi a de Paulo.
Porque pense só, Paulo era aquele que perseguia, né? Éramos nós, antes de Cristo. O melhor daquela época. No mundo, nós né? no mundo, né? Daí pense só Paulo saindo por uma viagem para fazer aquilo que ele achava que era para fazer, exterminar, né? Os cristãos. Então ele naquela viagem, justo naquela viagem, ele foi revelado. É muito Por isso que a gente gosta de frisar que cada indivíduo acontece de uma maneira diferente. Com Paulo aconteceu dessa forma. Comigo, Guilherme, aconteceu de uma forma. Com a Luciana aconteceu de uma forma. E assim acontece com cada um. É verdade. Né? É um momento que dá um start. É o momento que dá o start. E é possível, tá, querido? Não vem dizer que não, porque é possível. Só precisa estar disposto a se conectar ao Espírito Santo e realmente crer. Espírito Santo, se você já aceitou Jesus, o Espírito Santo já está habitando dentro de você. Você não precisa fazer mais nada para adquirir esse conhecimento. Você não precisa fazer... O fruto, ele não vem por força. Isso o fruto mesmo. é revelado. Na verdade, no nosso DNA, a essência de Deus já habita. Exatamente. Eu acredito nisso, tá? Exatamente. E daí, quando a gente recebe Cristo, aquilo é ativado. Está lá dormidinho, mas quando o Espírito Santo vem, ele encontra com aquelas informações e flui. É isso aí. Sabe? Então, não tem... Queira, deseje isso. O Espírito Santo, eu quero sim ativar... Eu só preciso querer ativar os frutos. Eu quero. Eu sei que está aqui guardadinho, mas eu quero que você ative. Eu quero viver, eu quero todos. Eu quero o caráter de Cristo e eu quero a natureza de Deus em mim ativada. Porque é na prática que nós vivemos isso, não só na palavra. Nós precisamos viver na prática. Exatamente. Esse fruto e esses dons, esse caráter. Aí a gente viu que realmente o Espírito Santo está ativo. Exatamente. Não é só quando recebemos o dom de línguas que nós estamos ativos ao Espírito Santo. Não. A transformação já acontece faz tempo dentro de nós. Ele vai trabalhando à medida que a gente vai dando espaço, né? Bem, isso mesmo. E é aquilo que a pastora pregou, né? No sábado, ela teve essa série, né? No sábado passado, né, do modo on e do modo off, né? Sim. Não adianta só a gente estar no modo on, a gente tem que estar ali ligado. O 100%. Né? Então, né, você tem ali o Espírito dentro de você, mas você precisa estar ativado, você precisa estar realmente funcionando, né? Isso mesmo. Funcionando. Ele não está ali para bonito, nem para embelezar, não. Ele tem um serviço, ele tem um motivo, ele tem uma obra para concluir. E ele precisa da gente. Bem, isso mesmo. Ele precisa da gente para poder cumprir a missão dele. Que é revelar essa nova criatura dentro de nós. Que é revelar aquilo de melhor que existe. Que foi o amor se concretizando no Filho. E que hoje a gente é salvo, que a gente é perdoado, que a gente é amado, que a gente não é rejeitado, que temos um Pai que é extremamente bondoso. Esse é o papel do Espírito Santo. Isso. Não vem para apontar o pecado. Bem, isso mesmo. Entender que a gente não é mais andarilho, né? Não. Aí tem uma parte na palavra que diz assim: quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado. E de que é direito e justo e também... Não, deixa do pecado. E do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo começa a fazer a obra convencendo o mundo do pecado. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Muitas igrejas pegam esse versículo isolado. O Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só. Pronto? Bem, isso mesmo. Então o Espírito Santo é aquele... Vem aprontar pecado. Vem aqui. Você está pecando. Pode vir aqui, agora você vai ser julgado. Exatamente. Você vai passar por um julgamento. Bem, isso mesmo. Nossa, como isso é comum, são né? 3 jejuns durante o mês, No né? mínimo. Então
Então, se eu pegar esse versículo, como a gente estava falando, isolado, realmente eu vou ter um contexto diferente. Nossa, ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Um Deus que ditador, né? Ditador, um Deus que é ruim. Porém, se você ler um pouquinho mais, pega a sua Bíblia, lê um pouquinho mais. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Quem é o mundo, querido? O mundo é aquele que está lá fora, que não conheceu Jesus ainda. Então, essas pessoas realmente estão vivendo em pecado, porque elas não conhecem Cristo. Olha, Senhor, olha a simplicidade da palavra. Bem, olha quão complexo foi o primeiro versículo, e agora ele já está sendo ativado de uma forma diferente. Por quê? Por que ele está apontando o pecado para o mundo? Porque o mundo não conhece Jesus. Quem está lá fora, quem não está aqui dentro, quem não é cristão, ele não conhece Cristo. Então, ele continua pecando, tá? E o Espírito ele não tem um entendimento, é isso. Exatamente, o Espírito Santo vai lá, sutilmente, ele vai convencendo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Sim, e quem é que convence? O Espírito Santo. Exatamente. Aquele que está no mundo também é convencido pelo Espírito Santo. É isso aí. A diferença é que hoje ele pega na sua mão e ele diz assim, escuta, filho, você já é perdoado. Você já é. Agora, nós que somos cristãos, isso aí, que conhecemos Jesus, aí tem uma outra parte. O justo porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Quem é esse justo? Jesus. O que vem para nós hoje, cristãos? Nós somos justificados por aquele que está agora lá no Pai. É isso que o Espírito Santo revela para a gente. Exatamente. Quem é o justo? Nós somos justificados. E isso pode ser que chegue um escândalo para você, mas nós somos justos em Cristo. Exatamente. Por Cristo. E somente em Cristo. Porque nada do que a gente faça vai poder nos justificar. Exatamente. E para fechar com chave de ouro, que eu acredito que nosso tempo já está acabando. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. De quem que ele está falando? Do diabo, querido. Não é de nós. Quem já foi julgado, quem já foi sentenciado, foi o diabo. Exatamente. Está com dúvida? Fala com a gente no chat, vem até a gente, para a gente te ajudar a mudar um pouco essa história. Exatamente. É tudo um percurso, né? É um percurso. Você vai passando, quanto mais você conhece, mais o nível maior você consegue alcançar, né? Verdade. E isso tudo é pela palavra. A palavra, ela, né, está ali disposta. É somente ler. Né? Com a ajuda do Espírito Santo, ela é revelada. Exatamente. Então, se torna muito mais prático e muito mais fácil, muito mais leve, quando você se permite. Isso mesmo. Né? Quando você se permite. Quando a gente fala que graça é para todos, realmente é para todos, a partir do momento que você se permite. Isso mesmo. Né? A permissão é uma das chaves que vira, né, e que abre muitas portas, né? A permissão. A porta da salvação. É o combo, né? Daí isso fica para um outro bate-papo. Mas, querido, que você, né, que esse bate-papo, que esse painel de hoje venha, né, ter colocado isso muito forte no seu coração, que está disponível, né? O acesso está liberado, né? Aceitar Jesus está liberado 24 horas por dia, né? Esse combo já está de livre acesso, então é somente você se permitir, isso. Né? É bem isso, mano. E o ajudador também, tá? Ele está disponível 24 horas. É exatamente isso. Que você tenha uma excelente final de terça-feira, uma excelente semana e até o próximo painel. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.